Já estamos de volta com o seu estilo de vida e agora vamos conversar com a também obstetra, doutora Pamela Duarte. Bom dia. Bom dia, tudo bem, Isabelle? Tudo bem, ela vai conversar com a gente ainda sobre gravidez, mas sobre uma gravidez diferente da adolescência, que é a gravidez de alto risco, que não necessariamente está precoce ou depois do tempo, ela simplesmente tem uma delicadeza a mais, a gente precisa de uma atenção maior. Exato. Então, assim, na verdade, a mulher ela sempre está preparada nesse período da gestação para que ocorram algumas mudanças fisiológicas de readaptação do organismo dela, para que ela possa, de fato, gerar de uma forma mais saudável o feto. Né? Só que em algumas circunstâncias, ou porque ela tem um fator de risco prévia gestação, até porque ela já tem uma doença prévia gestação, cardiopatia, hipertensão, diabetes, muitas vezes tem um desfecho que não é tão favorável para a mãe e para o bebê. Então a gente, na verdade, precisa ter um melhor acompanhamento de pré-natal para tentar evitar essas comorbidades, essa morbidade, tanto da mãe quanto do bebê. Então, na realidade, as mães que estão mais, que têm a maior possibilidade de ter uma gravidez de risco é essa mãe que já tem algum diagnóstico, que já tem algum histórico. Na verdade, a maior taxa de gestação de alto risco são, de fato, aquelas mulheres que previamente já têm algum quadro patológico, alguma doença, como pressão alta, diabetes, alguma trombofilia, né? Então, doenças de fato prévias, mas também aquelas mulheres que têm história familiar de doença também cursam com fatores de risco para desenvolver comorbidades de momentos específicos da gestação. O Arlen da Alvorada 1 quer saber qual é a idade ideal para engravidar. Então, eu costumo dizer o seguinte, a idade ideal para engravidar é aquela idade que a mulher se sente preparada para isso. Mas geralmente fica na faixa etária, porque assim, já existem trabalhos, muitos trabalhos de categoria A, que indicam que extremos de idade são mais associados a problemas da gestação. Tanto abaixo, como a doutora Tainá falou anteriormente, geralmente abaixo de 15 anos na adolescência, quanto acima dos 35 anos. Então, fisiologicamente, neste intervalo entre 15 e 35, o organismo estaria bem mais adaptado. Fazer o parto em casa tem mais risco do que fazer em hospitais? Pois hoje é possível fazer o parto em casa, chamado parto domiciliar humanizado. Ainda é o Arlen. Na verdade, esse é um tema ainda um pouco controverso, porque o que na verdade, as organizações internacionais e a própria Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, elas consideram a mulher ela tem o direito de escolher ter o parto aonde ela quiser, desde que ela esteja respaldada com um plano B, que seria o quê? Na possibilidade de uma complicação imediata, ela tem que estar próxima a uma unidade hospitalar e precisa ter uma ambulância que consiga levá-la para uma intervenção imediata, né? Então ela precisa estar bem orientada. Idealmente que esse pré-natal, que essa mulher esteja cursando numa gestação de baixo risco, que não significa que seja isenta de risco. Então ela deve realmente ter esse cuidado do plano B e ele tem que ser eficaz. Essa mulher ainda tem a opção de abortar com mais facilidade do que uma mulher que não tem tantos riscos assim? Sim, tem sim. Principalmente, eu digo que assim, embora as mulheres atualmente elas estejam vivendo um momento de maior atuação na economia, né, maior atuação aí no seu desenvolvimento, às vezes ela tarda um pouco essa questão da gravidez, né, acima dos 35 anos, é uma mãe numa idade mais madura. E de fato, nessa questão, tanto na gestação de alto risco quanto de extremos de idade, ela tem maior probabilidade de ter abortamentos precoces, né? Então abortamentos a idade de primeiro também trimestre. Sim, é importante. Eu digo, a idade realmente, elas não nos ajuda muito nessa situação. Porque, infelizmente, a qualidade do nosso material ovariano, ela também altera. Então, a maior probabilidade de você ter anomalias cromossômicas e de ter abortamentos de primeiro trimestre acontecem nesse período. Em relação à alimentação dessa mulher, segue o mesmo processo das outras ou existe alguma coisa que precisa ser inserida por causa dessa particularidade?
Então, isso vai depender da particularidade de cada doença da gestação. Por exemplo, uma paciente diabética, ela vai ter que seguir, de fato, uma alimentação bem mais restrita com relação a carboidratos, com relação a açúcares, vai precisar fazer uso de adoçante, então ela vai precisar, além do segmento obstétrico, geralmente essas gravidezes de alto risco precisam de um acompanhamento multidisciplinar e o nutricionista, ele também é fundamental. Então, assim, restrições específicas para cada patologia. Em relação, doutora, ao parto em si, a gente já conversou sobre a questão do parto humanizado, é uma opção, mas precisa de um plano B normalmente. Qual é o tipo de parto feito na questão da gravidez de risco? É a cesárea ou é o parto normal? Qual é a opção que a gente tem que dar mais segurança? Exato. Essa é uma pergunta bem interessante, porque eu digo assim, quando uma mulher tem uma gestação de alto risco, ela tem que ter muita intimidade, muita conversa com o seu obstetra, porque é importante que ela saiba de todas as possibilidades de riscos que pode acontecer durante não só a gestação, mas durante o seu trabalho de parto. Então, por exemplo, não significa que uma mulher hipertensa, uma paciente uma doença específica de hipertensão da gravidez, por exemplo, se ela não estiver bem controlada, que ela não possa ter um trabalho de parto normal. Ela pode, desde que ela esteja sendo monitorizada, a vitalidade do feto também, para que a qualquer momento em que ocorra uma intercorrência, a gente de fato possa intervir. Então, eu vou te dizer assim, se é uma paciente descompensada, que sabe os seus riscos, descompensada no sentido da patologia, de fato, a melhor indicação seria a cesariana, mas não significa que no momento em que a gente consegue estabelecer uma boa relação, uma patologia ali bem controlada, que ela não possa entrar em trabalho de parto normal e seguir de uma forma monitorizada. Ela pode sim. Então, nada impede? Não impede, é como eu estou falando, ela só tem que estar apta a conversar com o seu obstetra para saber dos seus riscos, porque uma coisa é certa, existem maiores riscos, por exemplo, de descolamento de placenta, de sofrimento fetal, por isso que eu digo, ela pode sim, desde que ela esteja sendo monitorizada por um profissional. Quando a mãe já traz alguma coisa hereditária, por exemplo, ela tem a pressão alta, é hipertensa, ou de repente diabetes, ou até a questão da própria obesidade. Exato. Pode ser que o bebê nasça com alguma característica por causa da doença da mãe? Sim, porque a maioria dessas patologias, geralmente elas cursam com uma restrição de crescimento, ou seja, por exemplo, a pressão alta, ela geralmente pode cursar com uma restrição placentária, com uma insuficiência placentária. Isso pode restringir a formação e o crescimento do bebê. Às vezes um bebê nasce um bebezinho a termo, que a gente chama acima de 37 semanas, mas que é um bebê pequenininho, que quando o pediatra vai avaliar, tem 35 semanas pela idade que ele avalia, né? E na diabetes, o bebê pode nascer mais fofinho, digamos assim, com macrosomia. Então, são situações que muitas vezes podem até desindicar aí o parto humanizado que você refere. E por causa disso, a gente escuta às vezes, né, até as crianças brincarem dizendo: nossa, tia, mas você quer ter um bebê? Para você ter um bebê, você vai ter que emagrecer primeiro. Na realidade, é por causa dessas questões mesmo, por causa do andamento da gravidez. Exato. Eu acho que quando a mulher opta pela maternidade, ela tem que estar ciente, não só quando ela opta pela maternidade, mas o ideal é que ela esteja levando uma vida saudável. Então, assim, faça atividades físicas regulares, tenha uma boa alimentação, né? E se cuide nesse sentido de ter um controle, de ir no seu ginecologista pelo menos anualmente, uma vez ao ano, para ver se não tem nenhuma alteração nos seus exames de rotina, que é justamente para que no momento que ela conceba, porque nem todas as vezes é planejado, né? Mas que no momento que ela conceba, ela possa minimizar esses riscos. Então, a verdade, a promoção aí da saúde, ela é fundamental. Nós temos uma participação da Ana Letícia. Ela diz assim: sou Ana Letícia, moro no Zumbi 2. Minha mãe teve complicações no parto quando nasci. Gostaria de saber se no futuro posso ter complicações que a minha mãe teve. Olha, existe sim algumas patologias que a sua genitora, se a sua mãe teve durante a gestação, você tem maior probabilidade de evoluir e desenvolver também. Como, por exemplo, a doença hipertensiva, as síndromes hipertensivas da gestação. Né? E também, na verdade, assim, geralmente, por exemplo, numa paciente que a mãe tem diabetes, ela já tem uma predisposição, inclusive de desenvolver na gestação. Então, existe essa correlação para algumas patologias, sim. Bom dia. Quando a mulher tem mioma, é gravidez de risco?
Depende da localização desse mioma e do tamanho desse mioma. Acho que é importante a gente explicar o que é um mioma, né? Na verdade, o mioma é um crescimento, um nódulo, que a gente costuma dizer como se fosse que a gente costuma dizer que é de fibroblasta, como se fosse aquele tecido assim, digamos assim, de cicatrização que aumenta, pode ser tanto na parte externa do útero, quanto dentro do músculozinho do útero, quanto intrauterino na cavidade. E quando a gente fala que ele é intrauterino, quando ele é na cavidade, de fato, pode sim, você muitas vezes pode até sofrer abortamentos por conta disso. Mas você pode, inicialmente, como eu digo, quando você pode planejar a sua gravidez e descobre que você tem um mioma prévio, você pode tratá-lo previamente e aí já está sem problema nenhum. Doutora Warlen quer saber se é proibido malhar nas redes sociais. E ele diz até que nós temos muitos exemplos de mulheres que malham ainda grávidas nas redes... Desculpa, malhar na época da gravidez. E aí que nós temos muitos exemplos de mulheres que malham nas redes sociais. Exato. Na verdade, assim, não há contraindicação. Eu digo que a mulher, quando ela já vem, na verdade, qual é o que a gente preconiza de fato? Quando a mulher ela já vem com uma atividade física, realizando uma atividade física, ela pode manter essa atividade e essa atividade ela vai se readaptando ao longo da gravidez. Porque, como eu falei, alterações fisiológicas ocorrem. Então, ao longo da gravidez, quando a barriga cresce, exige um pouquinho mais da coluna lombar, exige um pouquinho mais da respiração. Então, essas atividades físicas, elas são adaptáveis ao longo da gravidez. Não há contraindicação numa gestação de baixo risco, né? Existem algumas contraindicações específicas de que a mulher muitas vezes não pode fazer um esforço, como por exemplo uma placenta prévia, onde a mulher tem maior risco de ter hemorragia a qualquer momento. Mas de uma forma geral, a atividade física ela é sempre bem-vinda. E se ela não realizava, ela deve ser introduzida aos poucos. Nós vamos fazer uma breve pausa no nosso bate-papo, mas daqui a pouco a gente está de volta. Se você ainda quer fazer a sua participação, ainda dá tempo. 92 é o código de Manaus, 98111-4512 é o nosso número. Nós estamos esperando pela sua dica, pela sua pergunta ou simplesmente pelo seu depoimento. Manda pra gente, a gente volta já.